Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos à segunda mensagem da série Casa de Deus. No culto passado, nós pudemos perceber que após ter uma experiência com Deus, Jacó denominou uma localidade chamada Luz de Betel, Casa de Deus. E ele chamou de Casa de Deus porque naquele lugar ele teve um sonho, teve uma visão em sonho, né? Onde naquele lugar havia uma escada ligando terra e céu, e dessa escada subiam e desciam anjos. Naquele momento, o próprio Senhor falou a Jacó, né, e reforçou, ele ratificou a promessa que havia feito a Abraão, avô de Jacó. Então diz que por meio de Jacó, né, haveria uma grande descendência, e que essa descendência abençoaria toda a terra. Ele garantiu para Jacó que estaria com ele por todos os dias da sua vida. Então Jacó saiu daquele lugar certo de que Deus o abençoaria. E assim foi feito. Nós percebemos no culto passado que a casa de Deus também é a igreja. Não só Betel, né? Porque na verdade Deus não habita em templos feitos por homens, né? Então Betel foi declarada dessa forma por Jacó, por conta da ideia que Jacó tinha de habitação, de intimidade, de provisão. É o lugar onde Deus habita. Então a igreja, e nós percebemos isso, né? E nós percebemos isso quando lemos no culto passado, que onde houver dois ou mais em nome dele, ele também está ali. Nós percebemos então que quando nós estamos reunidos, o Senhor também se reúne conosco, né? Nós falamos aqui também sobre os pequenos grupos, sobre as células, os life groups, né? Que são os locais onde nós nos reunimos com um grupo menor e onde nós estabelecemos relacionamentos, que é o fundamento do nosso viver como igreja, tá certo? O fundamento da igreja é Cristo, evidentemente, mas a expressão da igreja são os relacionamentos. Então, quanto mais tivermos relacionamentos fortes, relacionamentos de confiança, relacionamentos de cuidado mútuo, mais relevante será essa igreja. Nós temos uma tendência a medir a relevância da igreja pelo que ela faz para fora, mas na verdade a relevância da igreja começa quando ela faz para dentro, né? Relacionamentos entre nós, relacionamentos fortes, perdão, né? Isso nos torna fortes. Se nós formos fortes, se nós formos relevantes no reino de Deus, nós certamente seremos relevantes também na nossa cidade. Mas eu confesso para vocês que ao final do culto passado, alguém chegou para mim e disse: pastor, mas eu vi lá que onde houver dois ou mais o Senhor está presente. Mas pastor, e se eu estiver sozinho? E aí? Se nós estivermos sós, o Senhor está presente? A mensagem todinha é sobre isso, né? Eu até brinquei com a pessoa que me perguntou, eu disse: calma, rapaz, deixa eu chegar no segundo episódio da série, né? Calma, está chegando, aguarda aí, né? Então, Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então a primeira pergunta que nós precisamos responder, né, após esse questionamento: se eu estiver só, o Senhor está comigo? Né? Então a primeira coisa que a gente tem que responder: eu fui feito por Deus ou por algum homem? Claro que nós fomos feitos por Deus. Então se nós fomos feitos por Deus, se nós não fomos feitos por homens, poxa, o primeiro requisito para que Deus habite em nós já foi conseguido. Então, nós, como indivíduos, somos também casa de Deus. Mas basta ser homem para ser casa de Deus?
Basta ter sido feito por Deus para ser casa de Deus? E eu digo para vocês que não. Não. Uma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, uma pessoa que ainda não abriu o seu coração para que Cristo habite nela, ainda não é casa de Deus. Sabe, queridos, o homem foi colocado na terra para corresponder a Deus. Esse é o nosso propósito. Deus é perfeito, é belo, é bom, Deus é majestoso, Deus é onipresente, é onisciente, né? Deus é o Todo-Poderoso, e Ele decidiu fazer o homem e colocar o homem na terra para representá-lo na terra. Então o homem não é e nunca será igual a Deus, nunca, tá certo? Tem gente, né, o pessoal acha até bonito, no dia que nós morrermos, nós seremos reintegrados a Deus. Não, querido, não. Não, na verdade Deus é uma pessoa, né? Nós seremos reintegrados à plena comunhão com Ele, mas Ele é um ser individual. Então tem pessoas que pensam dessa maneira, não, Deus é uma energia. Não, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. Agora, é uma pessoa espiritual. É uma pessoa espiritual. É uma pessoa que ela construiu tudo que nós conhecemos, mas ela é espiritual. E muitas vezes nós achamos que o espiritual é meio duvidoso, né? Que o espiritual é incompleto. Mas, na verdade, o material é que é incompleto. Nós somos incompletos. Nós somos imperfeitos. E o espiritual é o perfeito. É por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. Porque quando nós oramos, nós estamos criando no mundo espiritual. E quando nós criamos no mundo espiritual, a consequência é a manifestação no material. Para ser representante de Deus na terra, para ser representante de Deus na terra, o homem precisa manifestar na terra quem Deus é. O homem precisa se comportar na terra da forma que Deus determinou que ele se comportasse. Então, uma vez que o homem pecou, ele foi destituído da plena imagem de Deus. Em razão de ter pecado, em razão de ter se corrompido, o homem foi separado dessa plena comunhão com Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não tirou do homem tudo o que lhe deu. O espírito do homem continuou habitando no homem, mas o espírito do homem não queria mais ter intimidade com Deus. Tem muita gente que, ao ler a Bíblia, não consegue compreender qual foi a razão de Deus ter expulsado o homem do paraíso. Tem gente que pensa que é porque Deus ficou chateado com o homem. Vocês não merecem estar nesse paraíso. Vão-se embora, né? Vão-se, não quero mais ver vocês, não falo mais com vocês, né? Estou de mal. Não, queridos, não foi assim que Deus fez. Se nós lermos Gênesis, nós perceberemos que o próprio Deus motivou essa expulsão do paraíso. Ele disse: vocês não poderão permanecer nesse jardim, porque no jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia outra árvore também. Qual era a árvore? A árvore da vida. E quem dela comesse teria vida eterna. Logo, se o homem não morresse, e o homem estava contaminado de pecado, se ele pudesse acessar o fruto da árvore da vida, o que é que aconteceria? O pecado nunca cessaria no mundo. Porque o homem sempre estaria comendo daquele fruto, não só o homem, mas os descendentes dele não morreria, e como ele não morreria, o pecado se perpetuaria no mundo. Só que o pecado, queridos, ele não traz prejuízo só a quem comete.
Tá certo? É ilusão. Tem gente que pensa, não, o meu pecado só prejudica a mim mesmo. Está errado. Está errado. Deus não nos fez para sermos indivíduos. Deus nos fez para pertencermos a uma coletividade. E tudo que acontece de mal comigo, de alguma forma, interfere na comunidade em que eu vivo. Tudo que acontece de bom comigo também abençoa a comunidade em que eu vivo. Então o pecado, quando contaminou Adão, não foi só a ele, foi a toda a descendência dele. Então Deus teve que fazer isso. Não, vocês vão ter que sair do paraíso, né? Eu vou colocar 2 querubins aqui de guarda na frente do paraíso para que ninguém mais entre, pelo menos não por enquanto, né? A gente vai ver lá na cruz que alguém acessou o paraíso, né, com Jesus. Lembra lá do ladrão na cruz? O que é que Jesus disse para ele? Eu te garanto que ainda hoje tu estarás comigo onde? No paraíso. Ele não disse, tu estarás comigo no céu. Ele disse, tu estarás comigo no paraíso. Onde é que está o paraíso? Está no céu? Está na terra? Onde é que está? Se não está no céu, não está na terra, onde é que está esse paraíso? E isso é outro aspecto importante, queridos, que nós precisamos compreender. Jacó teve uma visão e ele viu céu e terra ligados por uma escada. Então, uma das características da habitação de Deus é essa ligação de céu e terra. A casa de Deus é o local onde céu e terra se unem. Então, a igreja é a habitação de Deus? Aqui céu e terra se unem. E não estou falando da reunião, viu? Não é a reunião da igreja, não. Eu estou falando da igreja. Então, 24 horas por dia, o Senhor está presente na igreja. Nos nossos relacionamentos, nas nossas alianças com a igreja. Por isso é que é tão importante a nossa aliança com a igreja do Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? A gente tem, por causa da limitação da nossa mente, né? Nós temos a ideia de que a terra está aqui e que o céu está ali. Mas não é assim. Na verdade, céu e terra, eles estão constantemente imbricados. Céu e terra estão constantemente relacionados. Então, há momentos na nossa vida, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, que eu te garanto, é uma experiência que você está tendo no céu. É por isso que eu digo aqui, quando alguém entrega a vida a Jesus, né, eu até reforço, olha, se você morrer, você vai para o céu. Aí às vezes eu reforço, olha, na verdade, você já está no céu. Mas como eu estou no céu, se eu permaneço na terra? É porque estar no céu, queridos, não é estar num lugar, mas servir a um reino, viver a partir de um reino, viver a partir de uma verdade, viver a partir da fé. Estar no céu não é simplesmente um momento. Não é simplesmente um momento, é também um momento, né? A gente de fato acessa esse céu quando nós somos libertos desse corpo passível de morte, né? Então, no momento que o nosso corpo morre, a nossa alma e o nosso espírito conseguem perceber o céu. Mas eles vão perceber o céu aqui na terra. Não é como às vezes a gente pensa nos filmes, né? Vai vir uns anjos e vão pegar um no meu braço aqui de um lado e outro do outro e vão me elevar aos céus, né? No sentido geográfico, né? Quando o homem acessou o espaço sideral, se pôde perceber que não havia aquilo que antigamente se pensava, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? O pessoal continua se expandindo, continua indo distante e eles não encontraram o que nós anteriormente chamávamos de céu. Então o céu está no meio de nós. Precisamos compreender isso para que a gente possa viver de forma autêntica o nosso cristianismo. Porque muitas vezes nós vivemos na terra, né, pensando que só acessaremos o céu no dia que nós morrermos. Mas eu repito, isso não é a realidade.
Na verdade, Jesus quer que nós experimentemos o céu a partir da nossa conversão. Porque antes da conversão isso era impossível. Impossível. Uma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus não tem como perceber esse céu. Porque o que liga céu e terra é o próprio Cristo. E isso nós vamos ver no próximo episódio, tá certo? Aquele que tem Cristo vivendo dentro de si, por meio da pessoa do Espírito Santo, esse pode ser casa de Deus. Esse pode fazer com que céu e terra tenham uma convergência em si mesmos. Porque são a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Está dando para entender ou eu estou enrolando muito? Sabe, o homem deveria refletir a imagem de Deus na terra. Mas o pecado, de alguma forma, manchou esse reflexo. Jesus, então, resgata o homem por meio da sua morte, né? Jesus morre no nosso lugar. Lembra que o salário do pecado é a morte? Lembra que a gente não podia acessar o paraíso por causa do pecado? Jesus, então, nos lava de todo o pecado por meio do seu sangue, assume o castigo que nós deveríamos ter suportado no seu corpo, para que essa obediência dele fosse imputada a nós, para que nós fôssemos libertos de todo o pecado e finalmente pudéssemos acessar o paraíso. Então disso você pode ter certeza, se porventura o seu corpo morrer, você estará no paraíso. Você não irá, você já estará no paraíso. Você só vai perceber, opa, onde é que eu estou? Não, que lugar é esse? Parece muito com um lugar que eu conheço. Ai, rapaz, aqui é o céu, né? Mas cadê os anjos? Cadê a porta? Cadê São Pedro? Cadê a chave? Cadê o livro? Não vai ter, né? Você simplesmente vai ver. Logo o céu nos acompanha por onde nós estamos. E no momento que nós nos rendemos ao Espírito Santo e dizemos, Espírito Santo, me conduza nesse mundo, você pode ter certeza que você já está sendo conduzido no céu. Amém? Você pode ter certeza disso. Porque para Deus, queridos, não existe espaço e nem tempo. Nós somos prisioneiros do espaço e tempo. Ele não. Ele não é prisioneiro do espaço e tempo. Foi ele que criou o espaço, foi ele que criou o tempo. A gente precisa lembrar disso. Então, queridos, o homem é a casa de Deus também. A igreja é a casa de Deus, mas o homem também é a casa de Deus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Sabe, queridos, nós não somos de nós mesmos. Crentes ou descrentes, não somos de nós mesmos. Então aquela frase que diz, meu corpo, minhas regras, pode repreender no nome de Jesus. Isso não é verdade. Ai, mas eles não são cristãos. Não interessa. Não importa se é cristão. É homem, é ser humano. Foi feito por Deus com um propósito. Foi feito por Deus para carregar a imagem de Deus em si. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permite que alguns daqueles a quem Ele criou se rebelem contra Ele. Olha que Deus maravilhoso. Porque Ele podia perfeitamente, se rebelou, aquele outro ali se rebelou também, fulminava, pronto, deixa de existir. Ele pode fazer isso? Pode, mas Ele não faz. Ele não faz porque Ele é misericordioso. Ele não faz porque Ele aguarda que essa pessoa creia em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo ela possa glorificar o nome dele. Deus não precisa de nós
É por isso que ele é tão misericordioso, porque ele não precisa de nós. Ele é o dono da vida. Ele dá a vida a quem ele quer e ele tira a vida de quem ele quer. Ele é soberano, ele pode fazer isso, mas ele não faz. Vai explicar por que é que ele não faz? Às vezes a gente, quando é contrariado, né, às vezes contrariado por um filho, né, fica irado em casa, não fica? Alguns dizem, não, eu não bato no meu filho, mas aí chega, cão, do meio dos infernos. Eu já vi gente chamar filho dessa maneira. Acredita? Aí, meu Deus do céu, o que é que é pior? Eu acho que eu preferi levar uma pisa do que meu pai me chamar de uma coisa dessa. Eu preferia levar uma pisa. Pai, pode baixar a ripa aí, pode, mas não, por favor, não me chame disso não. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que o nosso corpo, crente ou descrente, pertence a Deus. O nosso corpo passa a ser a habitação de Deus quando nós voluntariamente o entregamos ao Senhor. Aí sim, ele é a habitação de Deus. Agora, pertencer a Deus, todos nós, crentes ou descrentes, pertencemos a Deus. É claro que a gente não pode forçar ninguém a fazer nada, Deus não faz isso, né? Mas nós não podemos aceitar um pensamento que diz, não, eles querem viver desse jeito, né? Então a gente é que tem que se adaptar. De jeito nenhum. Nós somos detentores da verdade por meio da palavra de Deus. E nós precisamos proclamar essa palavra. Precisamos proclamar essa palavra. Por que é que os primeiros cristãos foram tão perseguidos? É porque eles eram legaizinhos? É porque eles se adaptavam àquela comunidade? Não, queridos. É porque confrontava a comunidade pagã em que eles viviam o proceder dos cristãos. Por isso eles foram perseguidos. É porque eles incomodavam. É por isso que eles foram perseguidos. Não é porque alguém, fulano de tal é cristão. Não, o Império Romano tinha gente de toda religião e todo mundo era bem aceito, não importando que religião fosse. Mas quando surgiram os cristãos, aí o negócio pegou. Porque o cristianismo negava valores do Império Romano. Então o nosso proceder ofende o sistema mundano. Ofende o sistema mundano. Se nós não estamos ofendendo ao sistema mundano, tem algo errado. E é conosco. É conosco. O nosso procedimento precisa ofender. O nosso radicalismo, na nossa forma de viver, ofende. E não é ofender no sentido positivo, não. No sentido de, vou lá, eu quero ofender fulano de tal. Não, não é nesse sentido. Né? Não é nesse sentido. Mas o nosso próximo, a nossa própria imagem, o nosso comportamento causa desconforto nas outras pessoas. Eu vejo isso quando eu estou em reuniões de família, né? Eu estou em reuniões de família e o pessoal gosta de tomar uma geladinha, né? E de falar palavras de baixo calão, né? E ficam fazendo piadas nada interessantes, né? Piadas sujas. E quando eu chego, aí o pessoal, o pastor está aí, ó. Aí o pessoal se cala. Só que eu sei que lá no íntimo eles ficam, vai-te embora, pastor, sai daqui que a gente quer voltar a tomar um e falar bobagem. Vocês acham que eu não percebo? Claro que eu percebo. Aí eu vou, tudo bem, como é que tá? Porque eu sei que eu vou incomodar. Eu sei que eu vou estragar a festa deles. Vou. E nós, como cristãos, precisamos ter essa característica. Eu estou tão feliz, minha gente. Eu estive vendo aí o WhatsApp esses dias. Aí de vez em quando vem aquelas, né, eu sigo aqueles portais de notícia, né? Aí de vez em quando vem a notícia dessa festa em Sobral. Vocês acreditam que eu não vi um crente, nenhuma postagem? Rapaz, eu estou feliz, viu? Eu não vi nenhum crente em nenhuma das postagens. Ô, glória! Aleluia! É bom demais, né? Porque, olha, ontem eu fui reunir com um casal ali
bem próximo ali, onde hoje é o Mister Prime, né? Que agora fica bem pertinho do aeroporto. Ai, meu Deus, ainda bem que o local que a gente estava era climatizado, não dava para escutar. Mas quando eu fui sair, que eu escutei as músicas, eu, misericórdia, me dava vontade de botar o dedo aqui no ouvido para não escutar, né? Dá vontade. Porque talvez você pense, não, pastor, mas é só uma música. Eu me diz uma coisa, se na frente da sua casa tivesse um curtume, alguém já morou perto de um curtume? É podre. Você ia ficar satisfeito? E por que fica satisfeito escutando lixo? Não faz sentido. É lixo para os nossos ouvidos. Então nós precisamos compreender, queridos, que somos a habitação do Espírito Santo de Deus e o nosso corpo não nos pertence mais. Na verdade, nunca pertenceu. Nós é que achávamos que ele nos pertencia. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e nós fizemos isso de forma deliberada, nós dissemos, Senhor, eu te entrego a minha vida velha, essa vida velha quebrada, eu te entrego. Aí depois fica querendo que Deus devolva a vida quebrada. Não faz sentido. Não faz sentido. Aquela vida quebrada nós deixamos para trás. Aqueles hábitos prejudiciais à nossa vida nós deixamos para trás. Nós agora somos a habitação de Deus, casa de Deus. Olha que bênção. Olha essa imagem aqui. Olha essa imagem aqui. Né? Quem sabe o que é isso aqui? A Arca da Aliança. Né? Eu vou ler para vocês aqui, Êxodo 25, de 10 a 22, depois a gente volta para a imagem. Olha o que diz. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia revistas de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e um segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, dentro dela as tábuas da aliança que darei a vocês. E ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Parece uma receita de bolo, né? Não parece? Às vezes é até enfadonho de ler, não é? Eu confesso para vocês que quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia por Gênesis, né? E eu muito empolgado com as histórias do Gênesis. Quando eu cheguei em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, eu comecei a desanimar. Porque, ai meu Deus do céu, é muito nome de gente, é muita genealogia. E aí vai falar de uma arca. Para que eu quero saber a dimensão da arca? Eu não preciso saber disso, não. Né? Eu achava isso. Só que depois eu entendi por que Deus fez dessa maneira. E eu vou explicar isso para vocês. Faça uma arca de madeira de acácia. Sabe o que Deus quer dizer com isso? A madeira de acácia é uma madeira barata. É uma madeira que não tem tanta valia, né? Como era o cedro. O cedro naquele tempo era uma madeira nobre. Mas a acácia não. A acácia era como o nosso pau branco aqui. Você vai em qualquer casa de construção, compra aquelas portazinhas de sertão, aquilo ali é feito de pau branco. Né? É uma madeira boa, madeira resistente, mas é uma madeira simples, barata. Então Deus estava dizendo, pega a madeira de acácia. Aí, poxa, peraí, madeira de acácia para fazer uma arca que vai receber o Senhor? Por que não faz de cedro? Porque ele fez questão de que fosse uma madeira ordinária. Ordinária não no sentido de ser ruim, ordinária no sentido de ser comum. Sabe o que a madeira de acácia representa, queridos? Nós.
Nós somos essa madeira. Então, o que Deus está dizendo aqui na Arca da Aliança para Moisés, ele está descrevendo para Moisés o que ele faria com o homem. Era isso que ele estava descrevendo para Moisés. Então ele disse, olha, pega uma caixa, e uma caixa pequena, minha gente, ó, 1,10 m só, por 70. Uma caixinha bem pequena, não é uma caixa grande não, uma caixa pequena, né? Feita de madeira de acácia. No entanto, feita de madeira de acácia, mas revestida de ouro batido por dentro e por fora. Sabe o que é esse revestimento de ouro? É o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro de nós, habita dentro de nós e nos reveste. É por isso que você precisa ter ousadia quando estiver na frente de um demônio, tá bom? Tenha ousadia, porque o demônio não está vendo você não, você é só a madeira de acácia. O demônio está vendo o ouro que te reveste, o Espírito Santo de Deus. Então vá lá com ousadia, diga para esse demônio, sai agora no nome de Jesus, bate em retirada e eu não quero nem saber teu nome, né? Porque tem gente que gosta de saber, diz aí qual é teu nome, vambora, qual é teu nome, mão para trás, joelho no chão, vambora, eu quero saber teu nome, e fogo, e fogo, e fogo, até saber o nome do bicho, eu quero lá saber o nome dele, eu quero que tu vá-te embora, vai-te embora, né? Então é por isso que nós temos que ter ousadia, porque nós fomos revestidos com o Espírito Santo, né? Só que aí, olha aqui, 12, mande fundir, perdão, aqui não, faça uma tampa, no 17, faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Opa, a caixa feita de madeira, revestida com ouro, mas a tampa é ouro fundido. É pesada, né? É pesada, é puro ouro. Sabe a quem representa? Ao próprio Deus. E onde é que está a tampa? Em cima da caixa. Então ele está dizendo para a gente, olha, vocês serão revestidos do Espírito Santo e eu estarei sobre vocês para capacitá-los e para me encontrar com vocês, porque era para isso que a tampa servia. A tampa da arca, sobre a tampa da arca tinha algo que chamavam propiciatório. Era no propiciatório, no local assim, os dois anjos com as asas aqui, um virado para o outro, no meio, Deus se manifestava para Moisés. E Moisés transmitia ao povo o que Deus falava, tá certo? O que Deus falava, Moisés transmitia ao povo. Pastor, e por que Moisés? Porque o povo não queria ver Deus. Porque Deus queria falar ao povo. Mas o povo não queria ver Deus porque estava com medo de Deus. Ai não, Moisés, nós estamos com medo. Vá você lá. Se morrer, foi você que morreu, né? Era o que eles pensavam. Se morrer, foi Moisés, né? Não quero ver Deus, não vai que eu morro. Então, queridos, essa arca representa a nós. Então, nós somos essa madeira de acácia, uma madeira ordinária, uma madeira barata, né? Uma madeira de pouca serventia, de pouca nobreza, somos nós, mas essa caixa de acácia foi revestida de ouro por dentro e por fora, e sobre essa acácia, Deus se manifesta. Nós somos essa arca. Interessante que dentro da arca, aqui nesse versículo, Deus manda colocar as tábuas da lei, mas posteriormente Ele manda que se coloque também a vara de Arão, que floresceu, e um pote com maná. Então você percebe que dentro da arca, ou seja, dentro de nós, deve estar a lei do Senhor, tá certo? A lei não foi abolida por Cristo, pelo contrário, ela foi confirmada, ela foi superada, não abolida. Cristo chegou para dizer mais do que a lei dizia. Porque antes nós tínhamos a lei, mas não tínhamos a capacidade de obedecê-la. Agora nós temos a lei e a capacidade de obedecê-la. Então Jesus superou, não aboliu a lei, tá bom? Mas o que é que acontece? Dentro da arca também tem a vara de Arão que floresceu. O que é que representa a vara? A autoridade, querido, sacerdócio. É isso que representa essa vara que floresceu, né? Era o cajado de Arão. E o pote com o maná. O que era o maná? Era o pão do céu.
Era o pão do céu, a provisão de Deus. Então, dentro de nós, há provisão de Deus. Dentro de nós existe essa provisão, e essa provisão é para nós e para quem estiver perto da gente, para o nosso próximo. Então, nós somos resposta de oração para quem está com fome, para quem precisa de um alento, para quem precisa de um conforto, para quem precisa de uma palavra, para quem precisa de uma oração. Nós somos a resposta de Deus para elas. Tem um autor, essa série inclusive foi inspirada nesse livro chamado Simplesmente Jesus, e o nome do autor é N.T. Wright. Alguém conhece, já ouviu falar desse autor? Se não, deveria. Ele diz o seguinte: agora, porém, com Jesus interligando céu e terra na sua própria pessoa, o Espírito Santo que ungiu e equipou Jesus para o seu trabalho do reino, é derramado aos seus seguidores, de modo que se tornam, por assim dizer, uma extensão desse novo templo, onde os discípulos estão, céus e terra estão interligados. Olha só que bênção, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: onde você estiver, céu e terra estão juntos. Muita gente tem dúvida porque é que pastor diz assim: olha para a pessoa que está do seu lado, é para a gente beber água, viu? O sistema do mundo é governado pela violência, pelo dinheiro e pelo sexo. Essas motivações movimentam o sistema mundano. As pessoas querem ficar muito ricas para que elas possam ser poderosas, né? Homens querem ficar ricos para que várias mulheres estejam ali aos pés dele e ele se sinta o tal, né? Ele também quer ficar rico para mostrar para os amigos que não tem tanto quanto ele tem, né? Ele quer mostrar para os amigos: olha, eu tenho e tu não tem. É para isso que as pessoas querem ficar ricos. É por isso que não faz o menor sentido para nós. Nenhum sentido. Crente deve ficar rico? Querido, crente já é rico. Já é rico. Nós devemos ser prósperos, né? Prósperos. Prosperidade é essa qualidade de sempre estar crescendo, inclusive na área financeira. Nós tivemos uma série todinha aqui para te convencer que Deus tem propósito em colocar riqueza na tua mão. Porque Ele sabe que você vai utilizar essa riqueza não para ter sexo, não para ter poder e não para ter mais dinheiro ainda. Deus sabe que você vai usar essa riqueza para a glória dEle. Então, poxa, vai dizer que Deus não tem prazer de dar riqueza para quem é temente a Ele? Claro que tem. Claro que tem. Ele dá para quem não é temente a Ele, por que é que não daria para quem é temente? Né? Então não é problema nós pensar. O problema é querer usar Deus para ficar rico. Aí é problema. Aí é idolatria. Né? Deus, eu quero ficar rico. Deus, eu quero ficar rico. Aí Deus pergunta: quer ficar rico para quê? Para eu ter muito sexo, poder e dinheiro. Deus vai dar? Não vai. Não vai. Nós como filhos de Deus, nós como habitação de Deus, pagamos o mal, ou seja, a violência, nós pagamos com o bem. E quando se fala violência, queridos, eu digo para vocês: violência não é só esmurrar alguém, não. Violência também é se irar. Violência é quebrarmos laços. Violência é não perdoar. No reino de Deus, o pobre herda a promessa desse reino. Então, mesmo que algum de nós não seja tão favorecido nesse mundo economicamente, nós temos que ter a certeza de que nós já temos todas as riquezas nas regiões celestiais. Né? Castidade, né? É outro aspecto importante, porque nós não usamos o nosso corpo para fazer com o nosso corpo o que nós queremos. Nós não usamos o nosso corpo para satisfazer os nossos apetites. Nós usamos o nosso corpo para a glória de Deus. Então a gente tem que se exercitar? Tem,
porque esse corpo pertence ao Senhor, tenho que usar bem, tenho que zelar por ele, né? Mas eu posso usar esse corpo para ostentar? Não, porque o meu corpo foi feito para a glória de Deus e não para a ostentação. E não para mostrar, olha aqui o meu peitoral, olha os tanquinhos aqui, o meu está até coberto aqui, mas tem, viu? Tem, mas está coberto, né? Mas tem. Mas eu preciso estar mostrando para alguém? Só para minha esposa. Só. Então, tanto quem é solteiro quanto quem é casado é chamado a viver em castidade, tá certo? O solteiro em castidade completa, né? O casado em castidade parcial, né? Por quê? Porque o corpo dele pertence a ela, o corpo dela pertence a ele. E só a ela e só a ele, tá certo? E aí eu quero te dizer, quando eu falo de corpo, eu estou falando do olho também, viu? O corpo, o olho faz parte do corpo. Então, o que o homem olha, pode ferir a castidade também. O que uma mulher olha, pode ferir a castidade também. Né? Porque antigamente pornografia era um problema só de homem, hoje não. Hoje é de homem e mulher. Até crianças, minha gente, até crianças, pasmem, até crianças estão sendo viciadas em pornografia. Então é uma área que nós precisamos vigiar muito, né? Porque às vezes a relação está assim meio rotineira, né? Eu estou querendo dar uma apimentada, vai no supermercado, tem pimenta chile, tem pimenta malagueta, tem pimenta do reino, vai lá e não tem problema, faz aí uma pasta com aquilo, passa na pessoa, né? E depois vai chorar muito, porque a pimenta faz chorar. Mas buscar pornografia, queridos, não faz o menor sentido. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Olha só que Lucas está dizendo. O Espírito do Senhor está... Lembra da arca? Lembra da arca? Da tampa da arca que está aqui em cima de nós? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para que é que Ele unge a gente? É para eu ficar, eu sou pastor, me respeite, eu fui ungido, derramaram óleo na minha cabeça, é para isso? Não, querido, não é para isso, não é para isso. Olha aqui para que é. Para pregar as boas novas aos pobres. Aqui é pobre economicamente? Não, querido, é pobre de espírito, né? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. É a quem está encarcerado? Não, querido, são as pessoas que estão presas nos enganos do maligno. Está cheio de gente presa aí fora. Livre só tem aqui dentro, mas aí fora está cheio de gente presa. E recuperação da vista aos cegos. Né? São só os cegos que não conseguem ver, que estão adoecidos? Não, são também aqueles cegos que não conseguem perceber as realidades celestiais. Eles estão cegos e nós precisamos fazer com que eles recuperem a vista para libertar os oprimidos. Então é essa a razão pela qual Deus vem sobre nós e a presença de Deus está sobre nós. É para que nós tenhamos ousadia em fazer o que nós precisamos fazer na terra. Sabe, essa visão escapista de ficar esperando morrer para ir para o céu, queridos, ela tem levado a igreja a uma letargia, a uma preguiça espiritual, né? Há uma preguiça espiritual. E Deus nunca falou que deveria ser dessa forma. Pelo contrário, está aqui escrito, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Nós estamos pregando. Precisamos pregar. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Nós estamos proclamando. Nós precisamos proclamar. Nós estamos recuperando a vida dos cegos. Precisamos fazer isso. Para libertar os oprimidos, precisamos também libertá-los. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus que faz em nós e você, que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo.
Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e nos pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 1 Coríntios 3, 13 e 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Queridos, lembra daquela imagem que eu falei para vocês, de que céu e terra estão imbricados aqui? A gente só não consegue ver claramente. Pronto, está aqui. Por enquanto a gente vê só um reflexo. A gente não entende muito bem, porque ele diz aqui, como em espelho. Como assim? Mas o espelho eu vejo perfeitamente. Mas o espelho daquele tempo não era perfeito. O espelho daquele tempo era feito de bronze, era batido, então ficava lá as marcas das batidas dos martelos. Depois eles poliam, e aí ficava as ranhuras lá do material que eles poliam. Então a pessoa via um reflexo, mas era um reflexo imperfeito, né? Ajudava, mais ou menos quando o espelho da gente está cheio daqueles ferrugenzinhos de espelho, né? Bicho, toda a gente vê ali, mas umas manchas, a gente acha que é no rosto e não é no espelho. Então era desse jeito. Então o que Paulo está dizendo é que nós temos a nossa visão de alguma forma prejudicada. Mas ele está dizendo, haverá o dia em que nós o veremos face a face, claramente. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, queridos, olha, sexta-feira próxima nós teremos um momento de muita busca por poder do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo vai te limpar, o Espírito Santo vai te curar, o Espírito Santo vai te libertar, o Espírito Santo vai te trazer uma sensação maravilhosa de felicidade, para que nós possamos servi-lo depois que sairmos daqui sexta-feira. Existe um propósito para isso. Para finalizarmos, você já pode ficar de pé, né? Já pode ficar de pé. N.T. Wright, para finalizar, diz o seguinte: aqueles em quem o Espírito vem habitar são templo renovado de Deus. Eles são individual e coletivamente os locais em que céu e terra se encontram. Então você tem a resposta, né? Pro que te impacientava, né? Poxa, Deus está comigo, está, queridos. Individual e coletivamente Ele está em você. Amém?